Malucos e maluquetes de plantão, começando mais um Rivotril nos estúdios Larica na Brasa. E aí, Perrone, tudo bom? Tudo bom, cara? Na paz? Tudo certo. Hoje vai ser muito legal, porque a nossa é uma convidada, cara. E isso vai ser um divisor de águas aqui, que eu gosto muito. Mas antes da gente falar da nossa convidada... É isso, antes eu quero agradecer aí aos nossos patrocinadores. A Delis, que está com a gente aqui, o maior food service do Brasil, gente. Atende aí pessoa física, jurídica, tem tudo para o seu negócio. Restaurante, padaria, restaurante japonês, enfim, tudo. Hamburgueria para você. Tem muita coisa legal lá na Delis, vale a pena você conferir, que você pede tudo num único clique lá no site deles. E a gente também não podia esquecer do grandioso iFood, o maior aplicativo de delivery do Brasil. O iFood sempre prestigiando, que maravilha. Sempre, olha, iFood coração, né, gente? Amém. E é isso, mas olha, se você quer estar aqui com a gente também, assim como o iFood e a Delis, já sabe, né? Entra aqui, manda um e-mail, a gente vai deixar na descrição o endereço do e-mail, ou também no direct do Rivotril Foodcast. Vem com a gente. Cara, e a nossa convidada hoje, eu falo pra você que é uma dinossauro do mundo hamburguístico. Cara, a gente tava conversando em off aqui, ela falou, Perrone, você lembra de 30 horas de chapa quente? Cara, foi um evento que eu fiz uma cobertura lá no começo do meu canal. Cara, olha só. E hoje a nossa convidada, Fernanda, do I Love Burger. Seja bem-vinda, Fê. Obrigada, Bem-vinda, tudo bem? Tudo Obrigada, ótimo. Lari, pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Eu sou um dinossauro, eu acho que de todas as maneiras, né? Porque eu acho que do rolê eu sou uma das mais velhas de idade também da galera. Você é mamãe da Então, galera? eu não sou mãe de ninguém, não. Mas não aparenta isso tudo não, hein? Mas já passei dos 40 e tantos, então É? eu acho que sou um dinossauro mesmo. Nós somos, então. E o legal é que temos poucas mulheres também no mundo do hambúrguer, né? Assim como no churrasco, você e mais algumas são as que tomaram frente aí, inclusive com um projeto super legal que a gente vai falar também por aqui. Projeto né? Florescer. Isso mesmo. Olha só. Fê, você... A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente começar. Você comandou a chapa do Burger Fest. Eu nem lembro que edição que foi. Segunda edição? Terceira? Foi a segunda edição, Segunda edição. né? Jardim das Perdizes. Jardim das Perdizes. Aquela loucura. Loucura. É, 30 horas de evento. 30 O que horas foi sem esse parar. Burger Fest, gente? O Burger Fest era um evento que dava entrada para o festival, né, Perrone? É. Ele iniciava o festival. Então, Qual festival? O Burger Burger Fest. Na verdade, Como assim, assim? estava chegando no Brasil a onda dos food trucks. Ah, né? sim. Então começou a ter vários espacinhos, né? Lugares para as pessoas colocarem barraquinhas, colocarem os food trucks. E aí foi criado um evento chamado Burger Fest, né? Que hoje ainda existe esse Burger Certo. Fest. Inclusive hoje a gente está gravando. Tá rolando, né? Tá rolando desde ontem, né? Do dia 1º? Desde o dia 1º. Desde o dia 1º. Né? A gente não sabe quando vai ao ar, mas está rolando aí o Burger Fest. E hoje o Burger Fest, ele não tem mais um espaço de Burger Fest. Hoje tem a gente fala que tem como que eu vou falar isso? Várias hamburguerias Certo. participam, tem um circuito, né? Ah, tá. Então, tem uma página do Burger Fest, eles botam várias hamburguerias ali, cada uma faz uma receitinha pro evento. Tá, igual aquele São Paulo Week. coisa Isso, assim, mais ou menos tá. uma coisa dessa. Só que lá no começo tinha o evento Presencial mesmo, que tá. dava início ao circuito Burger Fest. Ah, tá. Então primeiro tinha Tinha a festinha de abertura, que eles Festinha, chamavam de e festa. continuava E nos depois hamburguerias. continuava o mês aí vendendo isso. Entendi. É isso aí. Algumas casas eram convidadas para esse festival e faziam uma receita exclusiva para o Burger Fest, que é assim até hoje, né? E tinha uns eventos que marcavam o início do festival. E esse foi marcante na minha vida até hoje. Acho que assim. foi marcante pra mim também, porque eu acho que foi a primeira vez, assim, eu já estava trazendo alguma coisa pro canal de ir nas hamburguerias e tal, e aí me convidaram para fazer a cobertura desse evento, né?
E, cara, foi um evento muito grande, assim. Eu acho que tinha mais de 30 barracas ali. Era né? uma loucura. Era uma coisa louca. A gente estava falando aqui, né? Eram 40 minutos para chegar até a barraca, mais 40 minutos para a pessoa pegar o lanche e todo mundo bem-humorado. Então, mas a gente pode falar que as pessoas estavam bem-humoradas porque para as pessoas aquilo também era uma novidade. Sim. Né? Era uma coisa que estava chegando e que vinha como... Não era todo mundo que estava fazendo hambúrguer artesanal. Era o que eu fazia antes. Eu saía de um bairro, ia para o outro, ia para o outro. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. Sim. Hoje cada bairro tem suas principais hamburguerias ali. Né? Então hoje eu pouco saio, assim, a não ser, lógico, quando eu quero prestigiar alguma coisa. Mas esse evento era uma coisa que estava meio que polarizado. Né? E as pessoas vinha gente de outras cidades, vinha do interior. Então, era filas quilométricas, né, para se comer hambúrguer. De madrugada a galera saía das festas, assim, acho que formatura, casamento, as senhoras assim de vestido de festa, 3, 4 horas da manhã para comer burger. E também vinha daquela onda das feirinhas gastronômicas que estavam começando, né? Sim. E a onda do hambúrguer, eu acho que o gourmet, né? Não gosto dessa palavra, mas... O artesanal. O artesanal, né? Ele começou também um pouco nessa época. Sim. E foi o boom, né? Então, aconteceu tudo ao mesmo tempo agora. Mas uma coisa que eu via que tinha antes nessa época e que eu não vejo agora, por exemplo, antes... Né? Não era uma coisa combinada, todo mundo podia vir com qualquer receita, mas era legal que cada barraquinha tinha sua receita diferente. Sim. Então, por exemplo, eu conheci o Oráculo num evento desse. Né? Inclusive, eu acho que foi até nesse evento que eu conheci o Oráculo. O Liercinho estava na churrasqueira, né? Isso. Então, era uma coisa que, assim, hoje, no meu ponto de vista, tá todo mundo fazendo o que todo mundo faz. Mais do mesmo. É um copiando o outro, né? Descaradamente, né? Eu não vejo muito mais grandes criações. O pessoal fala, mas Perrone, dá ainda para criar? Dá para criar pra caralho, né? Só que as pessoas pegam um lugar que faz sucesso, né? E na cara de pau começa a fazer a mesma coisa. E vocês tinham um grupo para combinar quem faria qual hambúrguer para não ter repetição? Não existia isso. Naquela época era não existia grupo, nem existia grupo no WhatsApp. Então, só que calhava de cada um querer trazer uma coisa louca, diferente. Né? E qual foi o seu hambúrguer? Isso que eu ia perguntar. Você serviu? Olha, eu tenho ele até hoje na loja. Ele chama Storm. E ele vai cream cheese com bacon, onion rings, barbecue e maionese artesanal. Até hoje eu tenho, ele vende muito e todos os eventos que eu ia de feirinha gastronômica, enfim, eu tinha que levar. Ele foi uma das receitas que eu levei. Mas eu te falo assim, da minha cabeça, não é teu carro-chefe com certeza. Ele foi por muito tempo. Mas hoje não é mais. Não é mais. Hoje você tem de carro-chefe um X-salada. Olha, o X-salada, ele vai bem num combo promocional no iFood. Legal. Né? Mas não tem como errar, né? Não. Mas a minha casa ela tem essa característica desde o início. A gente nunca foi muito do clássico. Bacana. Então, o meu cliente, ele não vai atrás do clássico na minha loja, apesar de eu ter né? Pra agradar todo exato, mundo. para agradar todo mundo. Mas o meu cliente não é do clássico. Então, eu tenho umas receitas muito loucas lá. Inclusive, meu cardápio é enorme. Eu sempre estou na luta de diminuir o cardápio por causa dos insumos e tudo. Não tenho. Não, e por que Zero não diminui? Apego. Eu tento, porque os clientes pedem, né? Aí eles voltam, reclamam, aí sai. Tem sempre aquele que a gente fala, isso aqui saiu pouco, eu vou conseguir tirar agora. Aí eu tiro, mas Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sempre foi do ramo da gastronomia, da hamburgueria? Como é que começou a sua história nesse universo? Não. Nunca diga nunca. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu sou advogada de formação. E meu pai sempre foi comerciante, né? Teve loja de óleo, sei lá, terraplanagem, tudo na vida ele já teve, depósito de material de construção. Então, eu via meu pai sempre empreender. Comerciante. Quebrar e se reerguer fazendo outra coisa, enfim. E eu sempre tive essa veia empreendedora, porque mesmo advogando, eu nunca trabalhei numa empresa de advocacia. Eu trabalhava por conta, então você é um empreendedor, né? Caralho, você estudou anos para tirar uma OAB. Exatamente.
Mas eu sempre fazia meus rolês além da advocacia. Então, eu morei 6 anos em Santa Catarina. Eu vinha na feirinha da madrugada, comprava umas bugigangas, vendia pra galera. Sempre fazia alguma coisa assim. Tá. E eu dizia, se um dia eu tiver um negócio, nunca vai ser um restaurante ou alguma coisa de comida. Então, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. É que, na verdade, o pessoal acha que é muito fácil, né, Fê? O pessoal acha que... o pessoal vê, por exemplo, o hambúrguer como algo muito fácil de se fazer, que qualquer pessoa pode fazer. Eu diria que é simples, É simples. mas não é fácil. Então, mas sabe o que é o Nenhum difícil? negócio, né? Sabe o que é o difícil? Apesar de ser simples, é difícil quem faz o simples bem feito. Ah, sim. E eu acho que gerir um negócio... Não, gerir é outro rolê. É outro né? rolê. Porque assim, a partir da hora que você quer vender comida, né, tua obrigação, mesmo que for simples, é fazer o simples bem feito. Sim. Né? E, então, isso é tua obrigação. Condição número 1, né? Condição número 1. E não é assim, é meu diferencial. Não, é sua obrigação. Exatamente. Agora, o gerir, a pessoa nem pensa nisso. Ela abre um negócio, ela não está preocupada nisso. Né? Eu já falei isso com outras pessoas que sentaram aqui. A pessoa acha que é o seguinte: tenho o meu prato, cadastrei o aplicativo, sento na cadeira e eu vou vender. E eu vou trabalhar menos. Não, vou vender horrores, vou ficar rico, porque o fulano faz isso, o ciclano, o beltrano, todo mundo aparece vídeos no YouTube lindos. Montei uma hamburgueria em casa em 24 horas. A cozinha perfeita. Nossa, gente. E a pessoa não sabe que ali tem um abismo antes de ser a realidade isso daqui. Meu Deus do céu. Bom, a pandemia, bom, eu tô nisso já há 11 anos, então já vi muita gente abrindo, muita gente fechando. Eu vou te falar que você é até mais velho, assim, tá nesse rolê até mais velho do que eu, né? Porque o meu canal, né? O meu canal ele tem 10. Eu tô 18 na parte de hambúrguer, Sim. Né? Mas de estar fazendo o rolê hamburguístico mesmo, de estar passando conteúdo desde 2013. Ah, sim. Esse Burger Fest foi quando? Não foi 2011 nunca. 12. 12 ou 13? 13, é. Porque eu acho que o primeiro foi da Benedito Calixto. Eu não tinha canal, eu estava pensando em abrir um canal. Eu tinha um outro canal que chamava Comidas de Boteco. Que foi 2012. Que foi 2012. Isso. O primeiro canal é de 2012. E aí depois, em 2013, eu acho que eu estava com 1 ano de canal já. Que eu abri quase 1 ano. Eu abri em março, eu estava ali com os seus 8 meses de canal. E aí veio esse Burger Fest, a 2ª edição. Né? Então você é bem assim, tá ali mais velha do que eu. Já tô no rolê já faz tempo. E já vi muita gente, assim, as ondas, né? Ah, agora não tem mais espaço para ninguém. Cara, todo dia tem espaço para todo mundo. Aí um monte de gente sai, porque não é só fazer o bem feito também. Não é só o bem feito. Existe um mundo e é isso, esse abismo que faz você estar há muito tempo ou você não estar mais, né? Então, não é tão simples assim. Eu vejo algumas pessoas que já trabalharam comigo e acham que, ok, eu sei fazer o hambúrguer, eu já sei da produção, sei como faz o molho, agora eu vou abrir. Normalmente tem muito isso, né? Tipo, a gente vê muitos funcionários, né, antigos de cozinha, né? Isso aconteceu, por exemplo, no Burdog, que é ali na Doutor Arnaldo, né? Um funcionário muito antigo saiu de lá e abriu na casa do lado o Toninho Freitas. Né? Mas do lado? Do lado, bem do lado. Saiu, pum, ali do lado. Foi uma briga entre eles ali. E o cara saiu, pegou o ponto do lado, grudado. Foi durante muito tempo. E o Burdog era considerado ali o rei do hambúrguer. Não era esse o título, mas eu não vou lembrar. E o cara que era do lado ficou conhecido como referência o rei do Beirute. Né? Muito original, né? Então, cara, mas talvez esse cara, o Toninho Freitas, ele parou, né? Eu acho que fechou, não sei te dizer. Bom, mas voltando, Fernando, que a gente calma, já foi e voltou. Sim, já foi e voltou. Mas o que aconteceu? O Burdog continuou,
E o cara que saiu para abrir durou Acabou um certo falindo? tempo. Não faliu, mas eu não sei por que se Desistiu. fechou, se mudou o ramo. Mas não é só, né? Eu sei fazer, copiei o molho, peguei, aprendi ali na cozinha. Cara, mas ele não estava ali no coração do negócio. Não é tão simples assim. Né? Eu estou agora com um supervisor que já está comigo há muito tempo nas lojas, ele já foi, já voltou, é uma pessoa Lojas? da minha... Quantas lojas? Eu tenho 2 e tenho uma operação de delivery. Você tem 2 e uma dark? E aí eu coloquei ele como supervisor até por conta do florescer, né, para eu poder estar um pouco mais solta. E eu trouxe ele para as reuniões de resultado. E ele ficou assim... Nossa, mas eu não imaginava que era tudo isso que tinha por trás. Realmente, você fazer um negócio dar certo não é só fazer fazer bem a gestão da compra e ter uma precificação bacana. Tem um mundo atrás disso, né? Mas, Fê, você tá há 11 anos, você não começou sabendo tudo isso. Não, óbvio que não. Né? Na sua cabeça era isso, gosto de fazer hambúrguer, vou fazer e vou vender e tá tudo certo. O começo é bizarro, assim. Muito? Minha história. Mas vamos lá, isso que é o legal do negócio. Vamos ver a evolução. Você cozinhava? Eu comia. Só comia? Eu gostava de cozinhar, hoje menos, né? Gostava de cozinhar. Mas foi oportunidade, necessidade e um pouco de sorte, talvez. Foi um pouco de conjunção dessas 3 coisas. Eu vou te perguntar uma coisa básica, Fê. Nessa época de feirinha, você sabia o que era uma ficha técnica? Claro que não. Você sabia precificar o teu negócio? Não. Imagina, a gente olhava o do vizinho, via mais ou menos o que era assim e mandava bala, né? Não tinha essa noção. Isso foi acontecer muito depois, né? Quanto depois, Fê? Uns 4 anos. Você conseguiu viver 4 anos sem ter uma ficha técnica? Sim, mas naquela época, por exemplo, no meu bairro, minha primeira loja é em Santo Amaro. Até hoje... Perto do Borba Gato? Mais pra cima? Não, eu tô ali perto do Hotel Transamérica. Tá. Que é uma rua bem comercial. Eu atendo ali o público do Santander, que é a sede administrativa. Você atende um pessoal bacaninha. Sou meio que refém ali do banco, né? Tá. Nesse sentido dessa loja. E ali, por exemplo, eu não tenho... concorrente. Tá. Porque no shopping tem a Burger King, mas McDonald's. a gente não pode falar que o cliente do shopping não é o cliente da rua. Não é. E aí, por exemplo, a mulher que sai do banco e está chovendo com o salto alto não vai até o shopping porque tem que andar mais. Sim. Então, é diferente meu público. Mas nessa loja, eu comecei com 4 mesas e um balcão que cabia 5, 6 pessoas. Tá. Então deu certo, porque eu também fazia outras coisas, né? Cuspia fogo no farol, fazia malabares. Eu tava prestando atenção, sem piscar. Eu falei, o que essa mulher vai falar que ela fazia? Malabares no farol. Mais ou menos isso, Tá. né? Então, sei lá, eu tinha 3 trabalhos diferentes. E a hamburgueria. Então, tirava daqui, colocava isso ali. que eu ia Por falar. muito tempo eu Durante fiz isso. um tempo, você tinha outras fontes de renda. Ela não era o teu ganha-pão. Não. Apesar de você ter tua loja física, o que te trazia ali, você injetava dinheiro de outros lugares. Muitos anos eu investi para dar certo. Muito, muito tempo. Eu vim, então, eu advogava, né, já aqui em São Paulo, mudei para Santa Catarina, eu sou de São Paulo. Fiquei alguns anos lá, voltei. E quando eu voltei, eu tinha uma graninha para começar a fazer alguma coisa. Então, quando você sai de um lugar e volta na advocacia, você demora um pouco para o negócio engatar de novo, né? Sim, porque teus clientes demandaram, né? Exatamente. E assim, você também faz por demanda. Uma ação, às vezes, demora 5, 6 anos para sair para você receber honorários. E aí você precisa viver. Nossa. Exatamente. Imagina. E aí o que acontece? Eu tinha uma graninha e não era muita coisa. E eu tomava shake em Santa Catarina para emagrecer. Herbalife. Herbalife, exatamente. Tá bom. E para economizar e para emagrecer, porque era Tá. mais barato que comida. E me venderam o plano de negócios na época. Falei, legal, acho que dá para fazer paralelo. Quando eu voltei para São Paulo... Um plano de negócio de shake? O plano de negócios do Herbalife. negócio da Herbalife, Tá. né? Que é marketing multinível. Sim. Falei, bacana. Eu acho que eu tenho talento para falar com as pessoas, gosto de relacionamento. Tá, vamos ver. E o investimento não era muito grande.
Já temos um corte do Herbalife à hamburgueria, hein? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Eu vou te explicar. Tá bom. E aí, bom, voltei para São Paulo, vi esse ponto comercial, que era numa rua muito movimentada. Passei umas 2, 3 vezes, falei, nossa, que legal. E já era um restaurante nesse ponto. Só que a Herbalife só podia ser no andar de cima. Posso ficar falando esse nome? Vamos falar shake? Não tem problema. Fala o que você quiser. Não, aqui a gente é É democrático. porque eu tô aqui imaginando para você vender o seu produto dentro da sua hamburgueria. Não Como tinha que era? hamburgueria ainda. Não Ah, tinha. tá. E aí, Eu vou te vender um emagrecimento aqui, ó, no meio da gordura. vou chegar Você lá. é demais. E aí, Na verdade, ela tomava shake no almoço para comer hambúrguer à noite. É. E aí, era um sobrado pelas regras do shake. Não podia ser no andar de baixo. Falei, então tá, vou fazer em engraçado cima. Por quê? Eu não tinha pensado nisso. Lá perto de casa tem, né? É no andar de cima É também. sempre no andar de cima. Aliás, eu já vi 2 que é no andar de cima. Mas, gente, o andar... Que é mais intimista? Porque Qual é o que seguinte, a regra do marketing multinível é que tem que ser pessoa a pessoa. É, e não pode ser uma a loja pessoa pra que rua. passe na rua. Então você tem que Entendi. buscar o cara pelo laço e levar ele até um Fazer a lugar. reunião, a lavagem Exatamente. cerebral. São muito bons os produtos. Eu gosto deles Gosto. até hoje, mas como negócio também foi muito bom para mim. Sou grata. E aí montei o espaço, que era um espaço vida saudável. E geralmente são uns espaços bem bonitos e a pessoa investe bem. Sim, sei lá, o investimento naquela época. Eu comprei 4 caixas de shake, um liquidificador, pus minha mãe para trabalhar na cozinha. Mas o ambiente era bonito. Era simples, bem simples, Sim. mas era bacaninha. Mas, E bombava. claro, as moças do... Cara, isso é... Do banco. Isso que eu ia falar. Lá perto de casa é a mesma Nossa, coisa. Bombava. Eu verdade. chegava a atender 100 pessoas na hora do almoço. Cara, é isso. Não, e a galera não tem tempo, né? Quem trabalha em banco, eu já trabalhei em banco. Não tem tempo para almoçar, muitas Então, das vezes. mas né? aí vem o negócio do gatilho mental, né? Que é feito na cabeça das pessoas, esse 1 a 1, que as pessoas te vendem uma coisa, uma ideia, que aquele shake substitui a refeição. Deve substituir mesmo. E as mulheres ali do entorno da minha casa, cara... Tem dias Todas. que eu passo, tem fila para subir a escadinha. na hora. Hoje ainda? Ainda hoje Ainda, tem? sim. Sabe que a gente estava conversando, né? A Voz da Consciência, eu e a gente falando A Voz da sobre... Consciência. O Margarido. Margarido. O que aconteceu com a Herbalife? Que a gente já viu, alguns amigos já trabalhavam com isso e aí eu não sabia que existia até hoje. Olha, eu não sei, porque já faz muitos anos que eu saí, né? Mas, em geral, eu acho que Você essas acha que ainda empresas... funciona esse tipo de negócio? Funciona. Eu acho que essas empresas, elas têm os altos e baixos dos Tá. produtos, né? Porque eu acho, pra mim, é uma história meio que de pirâmide, eu vendo de fora, assim. Não é Porque pirâmide você- porque tem produto. Existe a Você pirâmide... tem que vender para outras pessoas, não é? As outras pessoas têm que vender para as outras pessoas. Não, é um sistema muito inteligente. E se você pensar, o negócio, a hamburgueria também é uma pirâmide. Porque, sei lá, você tem os sócios, você tem o gerente, você tem o garçom, você tem o faxineiro. E é uma pirâmide também Hierárquica. mas hierárquica. é hierarquia, né? O que eu Sim. penso é de Não, um mas vende nesse pro outro. caso do marketing multinível é isso. Você vende, você é comissionado pela venda e pelas pessoas que você traz Que para você sua traz, equipe isso, de entendeu? venda, na Aham. verdade, né? É, então. É que, na verdade, é considerada pirâmide quando você não tem um produto. Não tem produto, Só é quando não pirâmide. tem. Quando você tem um serviço, por exemplo, e você vende serviço, não tem nada palpável. Tá. Né? Então, você vende uma ideia, aí você A pessoa investe. investe, aí você monta um monte de pessoas, você passa a ser o líder daquelas pessoas, essas pessoas têm que pessoas trazer mais líderes, dinheiro é, e vai, né, E aí chega uma hora que ramificando. cai, porque não se Não sustenta. chega, Não tem Tem produto. mais gente, né? Não tem mais gente, não tem produto. E aí o espaço era um sucesso e aquilo acontecia e era muito bom para mim porque eu fazia relacionamento, é o que realmente eu gosto de aí fazer. a Fernanda pensou assim, eu vou engordar as pessoas para depois emagrecer. E montou uma hamburgueria. Mais ou menos isso, porque embaixo já tinha estrutura de restaurante. Pronto. Tinha a pia, tinha a coifa. Falei, tô perdendo dinheiro aqui, porque eu tenho um lugar embaixo que não faz sentido nenhum manter isso Você vazio. alugava os dois. Era um sobrado. Tá, você era obrigada a ter os dois espaços. E eu não podia ter o shake embaixo. Tá. Falei, tá, então vou meter um drywall aqui, vou separar as entradas. Ninguém precisa saber que é seu. Todo mundo sabia, né? Não, mas tudo bem.
E vou fazer o quê? Pensei, vou fazer pizza por pedaço. Aí falei, não, acho que pizza, a galera não vai comer pizza Na hora do todos almoço. os dias na hora do almoço. Mas come hambúrguer? Então, pensei no sushi. Falei, sushi, não sei, trabalhar com peixe é muito perecível, acho que não conheço ninguém que trabalha com isso, fiquei com medo também. E eu sempre gostei muito de comer hambúrguer, né? Viajava, comia e tal. E conheci um chapeiro do hamburguinho. E o cara falou, tá, eu te ajudo. Porque eu não sabia nada. Tá. Falei, acho que dá certo. Então tá, comprei uma chapa usada, uma fritadeira usada, elétrica, e era daquele jeito, né? Ele chamava João Cocaia. E ele, às vezes, sei lá, tinha greve de ônibus, ele morava no Grajaú, a loja era em Santo Amaro, ele ia de bicicleta trabalhar. Foi um Nossa, grande empenhado. parceiro meu, E montei a I Love Burger, já pensando na marca, né? Como marca. E a hamburgueria ficou embaixo e a Herbalife ficou em cima. Sacada de mestre, né? A gente engorda a galera. E os meus depois clientes emagrece. circulavam ali, porque de segunda a quarta bombava o shake, de quinta e sexta bombava o burger. E tá tudo bem. Com as mesmas pessoas, praticamente. Exatamente. A fidelização do cliente em dois E aí? níveis. Comecei assim. Mas aí você está me falando que você teve um parceiro que te ajudou na chapa. Sim. Só que lá no evento era você comandando a chapa. Não, eu tinha outras pessoas na chapa. Eu tava na Você frente tava ali, na tava no frente. front, Tá. Sempre no front. É. Nunca teve que ir para a cozinha? Na pandemia eu Na fui. pandemia você foi? Fui. Tá. As criações hoje do teu cardápio da sua cabeça? Olha, é bem democrático. Tem receita de cliente, tem receita de colega, tem receita de funcionário, tem receitas minhas, tem coisas que eu faço e aí um dá o pitaco, a gente muda, não tem chefe lá. Bacana, eu acho muito legal. Ó, Né? E tem E como é que, receitas... assim, você Eu gosto- deixa a sugestão no seu restaurante, o pessoal anota lá. Eu já abri algumas vezes para a galera, para o cliente montar. Na mesa eu colocava um desenho e ele escrevia qual que era o burger perfeito. Legal. Já fiz algumas coisas assim. Mas geralmente era piração mesmo e a gente Vamos ver o que fazia. dá. É porque eu sempre tive burger do mês desde sempre. Então, era um mês que a gente podia fazer o teste ali para ver se ia rolar ou Se não, sai né? legal. Se ficasse, a gente incluía, se não, a gente tirava e... Fê, a pandemia veio aí, né? A gente passou maus bocados. Antes da pandemia, você tratava o delivery com carinho já? Não, Não tratava? Você já Não. tinha a segunda unidade também? já tinha. Segunda unidade, eu acho que eu tenho há 5, 6 anos. No delivery, para mim, era algo que eu tinha ali para compor os clientes que queriam levar. Eu Tá. não olhava o delivery com, óbvio, como todo mundo olha hoje, né? Por um pouco de preguiça também, de ter que fazer mais alguma coisa ali, porque eu ainda advogava, eu tinha esse outro negócio e eu tinha hamburgueria. Quando eu abri a segunda loja, eu falei, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa aqui, porque eu não dou conta. E aí eu fechei o escritório que eu tinha como a sócia e fiquei com os 2 negócios. Também passei para uma outra pessoa cuidar, o shake e tal. Já não estava dando, eu vendi. E aí me desfiz, fiquei só com a hamburgueria. Que começou a ficar um pouco mais profissional, né? Aí veio as fichas técnicas, comecei a olhar para isso realmente que nem gente grande, Mas né? em que momento você se deu conta que isso existia? Tirando a bunda da cadeira, né? Olhando pro negócio e vendo que, pô, não podia ser A conta com a fe- mão do chapeiro. Então, o chapeiro entrava, era a mão de um, e o chapeiro entrava, era a mão do outro. Mas Tinha não que ter um só- padrão, mas né? não só o padrão, mas é em cima da ficha que a gente chega no valor Na final precificação. na precificação. Sim, sim. E esse tempo todo, a conta fechava sem uma precificação? Não fechava exatamente por isso, né? Porque eu tinha outros lugares que eu injetava dinheiro Sim. lá. Quando isso não existiu mais, Aí começou a doer, né? aí doeu. Eu falei, ué, tem Por que alguma que não coisa que não fecha? está acontecendo É que, na aqui. verdade, você injetava, eu imagino que você injetava
sem saber que você estava injetando, né? Porque, na verdade, como você tinha outras fontes de renda, chegava o final do mês... Circulava ali dentro, circulava né? ali dentro. Exatamente. Né? Então, a hora que passou a não ter mais o dinheiro circulando, que você tinha que pagar tudo e guardar ainda alguma coisa para reinvestir na empresa ou teu próprio salário, né? A conta não fecha. Não. E aí você começa a olhar com lupa para onde são os ralos, né? E Esse negócio era o seu queridinho, o seu xodó? O hambúrguer ou era apenas um negócio? não, sempre foi hoje, nossa, sei lá, meu filho, né? Sim, porque assim, eu vou me desfazer do shake e tal, advocacia não quero mais, mas esse eu quero manter. Olha, você sabe que foi um grande dilema para eu não largar a advocacia, mas fechar o escritório, porque eu continuei fazendo as coisas ainda, mas não com o escritório físico. Mas foi um dilema, porque foi o que eu estudei para fazer, né? E Um a investimento grande, né? Eu nunca liguei muito para isso. Mas te questionaram? Não. Nunca questionaram? Não, eu sou muito independente mesmo em tudo, assim. Então, o que eu faço está feito, né? Também assumo os meus BOs. Eu vou te fazer uma pergunta indiscreta. Você é casada? Não. Não é casada? Eu era casada nessa época. Era? Fui casada. E a pessoa era parceira no negócio também? Foi meu parceiro por alguns anos. Depois a gente, mesmo casado, ele foi fazer os negócios dele e eu fiquei com a loja. Porque o sonho era seu. Era nosso. Era mas de duas pessoas? A partir de um momento, ele foi fazer outras coisas, montou as empresas dele, enfim, em outro ramo. E aí eu assumi mesmo como... meu filho. Mulher à frente do negócio. Sou eu, é isso, entendeu? E, enfim. Mas hoje eu toco sozinha, não tenho sócios e sociedade boa é número ímpar inferior a 2. Ai, que legal. E, cara, há controvérsias, né? Tô esperando alguém que me convença do contrário. Né? Você tem uma sociedade com as meninas agora, com o projeto. Também é isso, né? É ceder ali. É verdade. Mas ali funciona, ali é um propósito muito grande de todas nós, né? Então encaixa perfeitamente. Eu só quero, para a gente entrar no Florescer, você não deu o devido atendimento para o iFood ou para o delivery, na verdade, né? Se arrepende de não ter dado? Muito. Porque o iFood é uma outra loja dentro da sua loja. É um outro faturamento de... Sei lá, quando fechou a primeira loja minha, que é em Santo Amaro, dependia do Santander. E estava todo mundo home office. Pois é. Foi terrível. E aí, ainda bem que a outra unidade ia bem, era um público muito misto, ia bem o delivery. Começou a ir bem o delivery. Na verdade, a primeira loja, quando veio a pandemia, ela meio que fechou, né? Mas essa era a loja principal que carregava a outra loja. E depois inverteu. Virou ao contrário. Inverteu. E aí eu comecei a mudar tudo realmente. Mudei a embalagem, cardápio. Mas em quanto tempo, Fernanda? Porque foi na pandemia. Agora vai fechar um mês. Aí caiu a ficha ou não vai ser? Foi de ontem para hoje, né? Correria. Então, você tinha e mudou tudo. Amigos nessa área da toque? Não. Sempre foi sozinha? Antigamente, quando eu comecei, a galera meio que se estranhava. Não é como hoje, que todo mundo faz network. Mulher, né? Na frente. Não. Acho que é muito diferente, né? Do parceiro, do brother. Graças a Deus, hoje isso está mudando. Que bom. E o Florescer, a gente viu isso acontecer durante esse ano nitidamente, das mulheres saírem debaixo da terra e aparecer, porque existe muita mulher no meio do hambúrguer. Uhum. Eu mesmo não queria aparecer. Não tinha espaço ou não queria, né? Assim, não sei, não quero aparecer, vai lá você. Tem muita mulher que é sócia do marido, e o cara que vai, o cara que faz, e ela fica na cozinha. Tá mudando um pouco isso, né? Ainda bem. Agora... Mas não tinha network, não tinha quem te ajudasse. Tinha as marcas que você era parceiro e ia nas reuniões e tal. Mas você lá, você é meu concorrente, não fala comigo, entendeu? Mas era meio isso. Eu acho, assim, o que eu vejo hoje é que
Eu acho que agora, não sei, não quero falar besteira. Fala tudo. Eu acho que tem uma polarização ainda. Porque assim, eu faço parte de vários grupos de hamburgueros, né? Não tem mulher, cara. E eu imagino que você no teu WhatsApp deve ter vários grupos só de mulheres. A gente tem 3 grupos de WhatsApp hoje. De mulheres. De mulheres no Brasil inteiro. Mas tem homens? Não, os grupos são só de mulheres e tem mais de 700 mulheres nesses grupos. E eu participo... do então, Bolinha, vai ter da Luluzinha agora também. Eu concordo que tenha que ter. Mas, por exemplo, hoje eu vejo os hamburgueros muito unidos, né? Não só, eu vejo a classe unida, mas eu ainda não vejo, né? Eu ainda acho que tem uma distinção aí, né? Eu não sei se eles veem as mulheres com os mesmos olhos, né? Apesar que todo mundo fala que apoia o projeto, não sei o quê, não sei o que lá. Mas eu não vejo muito... credibilidade, dando credibilidade. Exato. Além dessa história da credibilidade, eu acho que assim é muito difícil para o homem chegar em casa, por exemplo, com a sua esposa e falar: olha, hoje eu estava com a Fernanda conversando sobre business. Tá de brincadeira comigo. Você está com quem? E aí eles têm o receio de trazer a mulher pro entorno da conversa ali, do networking, de chamar para ir tomar uma cerveja por conta desse receio. Eu acho que tem muito isso também. Sabe, Lari, que muitas vezes eu, na operação das lojas, e lá atrás, hoje menos, porque eu fico menos na operação, mas as pessoas chegavam, fornecedor, cliente, qualquer pessoa, posso falar com o dono? Prazer. Pode falar comigo. Não, o dono, por favor. Ah, mas o dono tá aí? Pode falar comigo que eu te ajudo. Isso, seu marido tá aí? Não sou eu. As pessoas não admitem que tal uma mulher que pode ser uma né? mulher. Eu sei. E não precisa ser uma mulher cheia de tatuagem. E não precisa ser uma mulher, entendeu? Com estereótipo do hamburguero, porque existe o estereótipo do hamburguero, que é o barbudo, tatuado. Mesmo? Você sabe o que é. Eu nunca tive barba, Mas a maioria como que é? Então, é engravatado? O quê? Não, mas eu nunca fui. Não é engravatado. Mas é engraçado, sabe por quê? Porque você fala do estereótipo, é uma coisa muito hipócrita isso, né? Porque assim... Quando eu comecei a gravar vídeo, né, eu criei uma persona para aquela gravação, né? Então, assim, desde do meu comportamento, da minha fala e desde o que eu vestia, sempre foi pensado, né? Então, assim... Mas fazendo parte da sua personalidade, você não criou um... É a sua marca. É minha marca. Talvez não é minha personalidade, é minha marca. Mas você, por exemplo, não iria usar uma roupa... Um mocassim. Enfim, Uso. Um terno. Não, eu sempre usei terno, eu venho da informática. Mas o que eu estou falando é o seguinte... Mas você gosta? Não gosto. Mas não era a roupa, por exemplo, que eu usava no meu dia a dia. Era minha roupa de gravação. Sério? Sim. Por quê? Porque eu fui estudar como que funcionava. Então existe um estereótipo. Existe, claro que existe, né? É óbvio que existe, porque é uma coisa assim... Vamos lá, quando eu comecei a gravar, eu fui atrás de uma marca americana que chama Dix. Uhum. Né? Ela não estava nem no Brasil. Eu comprava lá fora e trazia só para gravação. Aí depois eu comecei a ver outras pessoas usando. Boné, né? Eu sempre gostei de boné. Né? Então, assim, desde o meu primeiro... vídeo, eu uso boné. E não era uma coisa que eu usava no dia a dia, eu usava para gravar o vídeo. Sua persona. Minha persona, né? A tatuagem, se você pegar meus vídeos do começo do canal... Você tinha muito medo de tatuagem. Na época que eu comecei o meu primeiro canal, as minhas tatuagens eram escondidas. E aí eu comecei a fazer tatuagem para aparecer na câmera. Só para aparecer na câmera? Só para aparecer na câmera, sim.
né? Eu poderia ter feito em outras. Você pode ver, por exemplo, eu não tenho tatuagem na perna nenhuma. Eu tenho. Nunca vi suas pernocas. Não, mas eu tenho o corpo aqui, a parte de cima, onde aparece bem tatuado. Tanto que assim, a gente fez faculdade junta, né? E aí depois eu vi o Perrone, então encontrei pronto, o Perrone. Você fez essa faculdade comigo. Como era o Perrone na faculdade? Não, você era careca, não, careca eu sempre fui. Tal, mas não tinha essa quantidade de tatuagem. Não, e nem me vestia como eu me visto hoje. Não, mas a gente usava doma, enfim, sim, outra mas, coisa. Né? Mas aí eu fui mandar mensagem para uma amiga minha, que é até hoje de faculdade, perguntando se era ele mesmo. Ficou na dúvida. Tatuagem. Então, tem realmente esse estereótipo, né? Só que as pessoas, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Isso daí, assim, o produzir conteúdo é o Perrone cozinheiro, mas tem um personagem, nossa, né, o Perrone para encantar as coisas, né? Porque não daria certo, por exemplo, imagina se eu fosse um puta cozinheiro cozinhando hambúrguer e se eu tivesse de gravatinha borboleta, ia combinar? Não conversa, não combina. É a mesma coisa, por exemplo, o estereótipo de um confeiteiro, né? Ele se veste mais delicadamente, né? São roupas coloridas, a confeitaria é isso. Sim. Né? Então, as pessoas hoje, o que elas fazem? Elas entram num personagem também, que às vezes nem é o rolê das pessoas, né? Então, por exemplo, o pessoal... Nossa, eu não concordo com você. Não, mas isso o que é que você não concorda? Com entrar num personagem. Eu acho que hoje Não, em dia... mas isso é de cada um. Não estou falando que você deva entrar num personagem. Também não estou falando que eu devo, mas eu acho que hoje em dia os conteúdos, eles trazem muito mais realidade e proximidade, a pessoa realmente para criar uma conexão. Sim, porque cada um é um indivíduo Lari, mas existe uma coisa... Tem uma personalidade. Existe uma coisa que a gente não pode discutir, que é tribo. Nós somos tribos. Certo. Nós somos tribais. Então, cada tribo tem a sua bandeira. Então, assim, a bandeira do hamburguero, assim como do churrasqueiro, qual que é a bandeira do churrasqueiro? É a mesma coisa, é o avental de couro, né? É o boné, o do hamburguero é o de aba reta, o do churrasqueiro é de aba curva. Né? A maioria, se você parar para pensar, é assim. Você não vai ver churrasqueiro com bonezão levantado no caso do churrasqueiro, sim, é o barbudo de avental. É o lenhador. Sim. É o lenhador. Isso. É o lenhador. E o hamburguero... E eu entrei aonde? Então, você sou eu. Né? Porque eu nunca fiz esse personagem também que o Perrone falou. Mas aí... É uma mulher que eu tenho também. Feminina. Me maqueio, sou super vaidosa. E... Tá tudo bem. Que eu me enquadro? Tá tudo bem. Mas, seu marido, né? Cadê seu marido? Mas aí eu te digo, vamos lá. Se eu olho pra você, vejo você, a Barbie... Eu vou falar, mano, que credibilidade que essa mulher me passa, velho. Essa mulher é uma patricinha, não deve nem saber de... Agora, isso que ela né? sofreu durante... Então, mas é exatamente isso. Só que o que eu vejo hoje, né, dos donos de hamburgueria, que além deles copiarem a porra da comida, eles copiam o lifestyle, que não é o deles, cara. Tem gente que é muito... cheio de frufru e quer ser o foda. E não é, cara. Você conversa com a pessoa... Sabe aquele moleque que mora bem pra caralho e aí ele anda com a roda dos mano e ele quer ser o mano? Só que aí o mano olha e fala assim, você é Loki, porque você mora bem, anda de carro e não sei o que, você não é mano. É isso, velho. E é isso que acontece no meio. Pois é, mas eu acho que eu como mulher... Só que eu não tô falando que você não tem credibilidade. Não, eu muito também... pelo contrário. Mas a gente tô tem nem que aí, provar duas vezes. Sim, isso é a merda. Esse é o rolê. É a merda, mas Esse isso é o pra rolê tudo. da mulher. Não, isso é o rolê da vida. Sim, mas da mulher é Da um pouco mulher. pior. Não, da mulher na vida, pra Sim. tudo, não Ainda é? bem que você acertou essa frase, hein? Eu ia falar mulher na vida, quase, Não, mas... mulher na vida. Na vida. Né? Porque ela não importa se ela é advogada, não importa se ela é confeiteira, se ela é hamburgueira, se ela é churrasqueira, se ela é qualquer coisa, ela sempre tem que se provar. Sim, mas, por exemplo, no início, que eu ainda cuspia fogo no farol e fazia malabares, eu tinha um escritório, eu tinha Herbalife. Então, eu saía, às vezes, 11 horas da manhã do escritório para ir para Herbalife, fechava, ia para a hamburgueria. Então, muitas vezes eu estava de salto, porque eu vinha de uma audiência. Sim. Aí, quando eu abri mão realmente do escritório...
eu também mudei a minha forma de me vestir. Porque era como se naquele ambiente eu não tivesse a tal da credibilidade. Chegou um momento, olha só como é louco isso. E aí você começou a fazer o quê? Dicks? Não. Dicks. Aí eu comecei a usar tênis, né? Comecei a andar mais... Mas era porque você se sentia mais confortável? Não. Eu acho que é porque eu me sentia mais confortável. Mas você achou que você precisava ser inserida no rolê? Não. Não? Eu nunca achei. Ótimo. Eu nunca achei isso. Na verdade, eu tava nem aí para ser inserida no rolê. Eu fazia meu Queria trabalho. fazer um negócio, ganhar seu dinheiro. As minhas coisas aconteciam, né? Eu tava junto das marcas. Para mim, a I Love Burger era a minha bandeira, não era eu. Tá. Eu só tava atrás apertando os botões. Então, nunca tive esse ego de participar de nada. Isso aconteceu há muito recente na minha vida. Né? E as pessoas até se admiram de saber que eu tô há tanto tempo, porque... Ninguém me conhece. Eu nunca quis aparecer. Nunca quis estar à frente de nada. Você nunca vai ver uma foto minha lá de trás, com I Love Burger, enfim. Mas teve um tempo que eu comecei a me vestir desse meio jeito que não era a minha personalidade. E aí eu comecei a me perder. Porque eu não me identificava. Não é pelo meu negócio, eu não me identificava por mim. Porque aí... Parece que eu estava vivendo uma persona que não tinha nada a ver comigo. Mas é difícil porque isso são tribos. Né? Sim. São tribos, querendo ou não, são tribos. Mas sabe que a idade traz um pouco desse foda-se, né? Não, a idade traz. Mas é a mesma coisa, por exemplo... vamos lá. Eu sei que o papo não tem nada a ver. Eu tô assistindo o seriado, o reality da Record, A Fazenda. Tem uma mulher de 40 lá, que ela se veste como uma adolescente de 16, com roupa colorida e etc. E questionaram ela. Falaram, mano, você é uma velha e você quer agradar quem? Mano, não existe isso, cara. Porque assim, as pessoas olham pra mim e falam assim, Perrone, você é do rock and roll. Não necessariamente. Por que eu não posso ser do funk? Por que eu não posso ser do sertanejo? Por que eu não posso ser do sertanejo? Porque eu tenho tatuagem, ando, né, que nem... Eu não Por que tem que me colocar um rótulo? Exato, exatamente. Por que eu tenho que estar dentro de uma garrafa? Exatamente. Pra te agradar? É por isso que o que aconteceu? Quando eu montei o meu canal, era Sanduba Insano. Né? Então as pessoas me encontravam na rua, e aí Sanduba? Cara, eu não sou o Sanduba, eu sou o Perrone, eu tenho nome. Né? O Sanduba tem nome. Né? E eu não quero ser a minha vida inteira rotulado o cara que fazia hambúrguer. Porque eu sou muito mais do que o cara que faz hambúrguer. Né? Então, assim, eu errei por uma parte, talvez eu errei, né? Porque eu me rotulei. Né? Eu quis viver uma tribo, me inserir numa tribo rapidamente para ser reconhecido. Né? Então, às vezes eu falo, às vezes as pessoas me encontram na rua, eu não estou de boné de aba curva ou de aba reta, às vezes eu estou de boina. Né? De boina de velho, né? do tiozão do trato feito. Né? E, cara, sou eu esse. Né? Aqui é outro rolê. Né? É a mesma coisa que você pega, por exemplo, um cara que apresenta um programa, Celso Portiolli, por exemplo. Sim. Ele tem um vocabulário ali, porque ele faz um programa para jovem. Significa que ele não fala um palavrão, né? Exatamente. Ou então, que ele seja outra pessoa quando ele tá fora. Um comediante, ele não é um cara engraçado 24 horas por dia. Aquilo Sim. ali é o trabalho dele. Mas, Perrone, é muito louco isso, porque com o Florescer... O Florescer, ele veio para corroborar algo que a gente já vivia, né? Somos em 5 mulheres. Também Nomes. Você... Eu, a Linda Jones, a Amanda do Hambúrguer Perfeito, a Dani, que era da Old Man, e Ofício, né? E a Soraya da Wave Equipamentos. Somos todas desse meio que trouxe a gente meio para se encontrar. Somos muito diferentes umas das outras, mas vivemos algo muito particular. O mesmo rolê. Exato. E essa coisa de ou viver não o protagonismo, sabe? Você tá no negócio, mas você não será protagonista do seu negócio. Ai, tá aí. Vamos lá. O que eu quero, sem querer te cortar. Hoje, o cenário que eu vejo, que é o seguinte. Hoje temos marcas e temos donos de marcas.
o que eu vejo hoje? Donos de marcas querendo ser maiores que as próprias marcas. E ok, eu acho que ok. Você acha que é ok? Se o dono da marca ele tiver um conteúdo além da marca dele, eu acho que não tem nenhum problema disso, porque as pessoas também fazem outras coisas e tudo bem, acho que não tem problema. Não vejo isso como um grande problema. Só que eu percebo que, e sempre vivi isso dentro do meu negócio, e nessa caminhada toda do cara não reconhecer você como dono e tudo mais, achar que tem que ser um homem que fez aquilo, que desenvolveu aquilo, que fez a receita, que uma mulher não é capaz. E realmente não é lenda. A gente tem que andar 30 vezes mais do que um homem para chegar no mesmo lugar que ele. Infelizmente. Porque muitas vezes eu fui nas marcas, porque a minha marca era chamada para isso, mas eu sentava lá no fundo, porque eu não queria nem ser vista pelas... E tem esse machismo também muito estrutural, que o cara te olha diferente mesmo. Não é só a mulher do cara que vai ficar com ciúmes. O cara te olha diferente. Então, ou eu levava alguém para ir comigo, sabe? Como se tivesse que... Um aval, né? Avalizar que era eu. Então, a gente percebe, por exemplo, a Amanda, ela fazia muitas invasões com o Fabrício e ela via muitas mulheres nos negócios. Mas as mulheres estavam lá. A tia da merenda, como a Aline fala, né? Dentro da cozinha. Mas ela também era dona. Hoje a gente vê, por exemplo, que muitas delas nem estão no contrato social. E elas estão fazendo o negócio acontecer tanto quanto. Por que não aparece? Por que não vem pro network também? Só os caras que fazem o network. Sabe uma coisa engraçada, Fê? Eu vendo produtos digitais, né? Mentorias, cursos e etc, e etc. Eu tenho uma turma que eu formei faz 2 anos atrás, na época da pandemia, que por incrível que pareça, foi uma turma de mulheres. E não foi combinado, né? Não foi combinado. Então, assim, era uma turma que tinha, por exemplo, 30 mulheres e 5 homens nessa turma, né? Hamburgueiros? Hamburgueiros. E o que eu pude perceber nessa minha trajetória, né, é que o homem, na hora que fala de buscar conhecimento, ele reluta muito, né? Então, a gente vê, eu como homem, eu também sou mais ou menos assim, tipo... Eu acho que é isso, é ir no médico, é tipo, depender de alguém, talvez, né? Pode ser. Se mostrar... Frágil, né? Então, por exemplo, minha esposa chega e fala assim, queimou uma lâmpada. Eu não sou eletricista, né? Eu troco. Queimou a resistência do chuva. É mesmo? Agora. Só que aí eu vou lá, fodo com a fiação toda. Uma coisa que era R$30 para chamar uma pessoa, agora é 3 mil. E aí depois você tem que se render e falar, putz, devia ter chamado o eletricista. E as mulheres, elas buscam, as mulheres não querem errar. Então, as mulheres, elas veem que ela tem um problema, às vezes elas nem tentam sozinhas, elas já buscam um conhecimento. Sim. E são as pessoas que, quando buscam, são muito mais dedicadas do que o homem. A gente, eu não gosto dessa diferença, sabe? Homem e mulher, porque isso a gente já sofre na prática. E o Florescer, ele também não acho que no começo, os caras, eles pensavam isso, que a gente ia colocar o cara no poste e ia tocar fogo, porque era um monte de feminista bruxas, né? Louca. Não é sobre isso. Não tem bandeira. Não é sobre isso. É sobre dar poder, conhecimento, empoderar essa mulher. O Florescer, ele foi enlouquecedor, assim. Fê? Então, a Amanda, o Fabrício, ele tinha viajado e ela precisava fazer 2 ou 3 podcasts. E ela chamou a Amanda, a Aline e a Dani, que eram amigas, né? Falou, vocês me ajudam? Porque eu preciso fazer um podcast para ir ao ar, o Fabrício está viajando. E começou assim. E nesse podcast, muitas mulheres começaram a falar
ali no chat, né? No ao vivo. No ao vivo. Que do caralho. E a Amanda falou, então tá bom, vamos fazer o seguinte, quem tiver aqui, quiser, a gente vai fazer um grupo de WhatsApp pra gente trocar ideia. Que legal. E vum, o negócio cresceu. Agora, se não é distinção de homens e mulheres, por que não tem homem nesse grupo? Porque você já tem ainda a espaço. gente precisa falar para mulheres coisas do nosso universo. A gente ainda precisa empoderar essas mulheres a chegar no lugar que elas ainda não Se sentir à vontade. não Perrone. estão. Um dia, talvez... Sim, a gente tem conteúdo para falar para homem, mulher, enfim, sem gênero. Mas, por exemplo, no workshop que a gente fez, a gente falou sobre inteligência emocional. Porque essa mulher, às vezes, ela está no negócio dela, mas... e a gente fez um valor bem irrisório. Eram 2 dias de workshop, com comida inclusa, teve happy hour, teve bebida alcoólica, enfim. Foi realmente um momento para essa mulher parar um pouco e falar, ok, agora sou eu comigo mesma. Porque ela também tem que pedir autorização para o cara. Se pode ir? Se pode ir. Por Se quê? tem o filho pra cuidar. Porque ela tem que ver com quem que ela vai deixar o filho, quem que vai dar o remédio para o filho se ele estiver doente, se ela amamenta, como que vai ser essa questão, se ela pode sair da operação porque só tem ela, e o cara às vezes está trabalhando fora e ela que toca o negócio. Não é tão simples como algumas vezes é mais simples para o homem fazer. Então, é toda uma dinâmica que a gente precisa É fazer. engraçado, né? Porque quando a gente não vive isso, pra mim o que você tá me falando é a coisa mais simples do mundo. Né? Primeiro, eu não fiz filho sozinho. Né? Segundo, né? Não sou eu que trabalho. Então, assim, se você pode jogar teu futebolzinho, eu posso ir pro meu rolezinho. Ô, Perrone, A gente ainda vai chegar quem nesse que faz lugar. o trabalho quando o filho tá doente? O cara ou a mulher? Via de regra. É a mulher, é óbvio. Então é Não sou isso, o hipócrita. nosso universo ele é muito complexo. E ainda tem as nossas questões pessoais, psicológicas, né? Todas as nossas culpas. Os hormônios. Nossa, eu vou te falar que hormônio aqui é um problema, É viu? uma loucura, gente. Aqui tem uma certa fase do mês que é difícil a gente conviver. É tenso. E não é lenda. Imagina Não pra é. gente, né? Que, pra nós mesmos. Não é porque eu sou casado, eu sei Então, como funciona. Você sabe como né? é. Só que assim, até o homem, depois ele aprende também. Sim. Né? Mas ele tem que querer aprender. Óbvio. Né? Porque no começo você fala, puta, larga de frescura. Dor de cabeça, né? Cólica, sei lá, aquele pedido no meio da madrugada ou no meio da noite, amor, eu tô com vontade de comer um chocolate. Porra, né? Dorme aí, fica quieta. Não Vai é o tomar dorme água. aí, fica quieta. Né? É necessidade, né? E é engraçado porque é o que eu falei pra você. Pra mim, hoje, é uma coisa tão normal, né? Então, por exemplo, a Larissa, ela não é nada minha. Hoje ela é minha sócia e nada mais. Sim. Mas eu sei que, assim, e ela também aprendeu, falou, Perrone, hoje eu não tô de brincadeira, né? Não estou legal, né? Então, não tenta, né? Então, é um dia que eu faço menos brincadeira, é um dia que eu não espeto. Você já conhece o jeito dela, Claro. ela te posiciona e ok, né? Entendeu? E cada um a gente se respeita, né? E eu tenho amor à vida, né? Porque a gente sabe... Manuseia facas, né? Sim, a gente sabe que se vocês, Com destreza. se vocês cometerem um crime nesse dia, vocês são absolvidas, porque É, tem bem uma assim. lei para isso, né? Mas não é. O florescer, obviamente, a gente vai evoluir, né? Foi um primeiro momento, mas a gente tratou dessas questões, assim, inteligência Eu emocional acho que- dessa mulher, empoderamento. A gente falou lá sobre produtividade, Cara, como E eu fazer acho que tudo até ao mesmo tempo agora. As participantes devem ter ficado mais à vontade, né? De fazer dúvidas que talvez se Cara, ela estivesse em outro lugar, é ela mais falou, ou alguém menos- vai me achar idiota. é mais ou entendeu? menos uma despedida de solteira. Ai, Né? tá, Não, Perrone. que eu tô falando que junta só as mulheres e podem falar A coisas... gente fez uma festinha muito legal, um Não tô happy falando hour de no primeiro sacanagem, dia, viu? que foi isso. Foi o momento de, poxa, tô aqui, vou relaxar. Porque, Eu mereço, na né? verdade, vocês vão além
do empreendedorismo, né? Vocês estão fazendo um encontro de autoconhecimento. Também. Tipo autoajuda, Também. né? É mais do que... E até fortalecer esses laços entre as mulheres por Sim. conta da competitividade que já nos colocaram, né? Que uma Então, não ajuda a outra. A gente falou lá sobre questões jurídicas, técnicas, falamos sobre operação, atendimento de excelência, falamos sobre produtividade, inteligência emocional, fizemos exercícios práticos de conexão do feminino, empoderamento. Foram 2 dias assim incríveis. E no primeiro dia, a gente abriu, no final do dia, antes do happy hour, um momento para que elas pudessem fazer perguntas, né? Ficaram todas as palestrantes ali e não houve uma pergunta. Vergonha. Não, Não? foi incrível. Porque tinha gente do Rio Grande do Sul, de Manaus, Tocantins, Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. E elas abriram o coração ali, choraram. Olha, eu nunca tive um momento desse para mim. Isso foi a primeira vez que eu saio da minha cidade para fazer alguma coisa por mim. Isso foi o que mais me tocou. Porque a gente tem amigas, né, amigos fora do nosso meio de trabalho, mas quem não é do nosso meio de trabalho não entende o que a gente passa. Às vezes a gente precisa de alguém que está perto ou vive o que você vive para poder ter conexão e falar, pô, eu te entendo. Pegou fogo na sua cozinha, pô, você não tinha extintor, coitada, amiga, vem cá. É assim que funciona. E aí, às vezes, seus amigos de fora não vão entender muito que você está chorando por causa daquilo, né? Falar, bobagem, toca a vida. E foi muito, muito mágico, foi incrível, assim, enriquecedor, de verdade, foi demais. Foram 2 dias dessa troca, assim, a gente ganhou muito mais do que elas. E acho que tem um caminho pela frente aí, que a gente só começou, a gente não tinha ideia do que ia acontecer com tudo isso, porque também a gente está desenhando, né, esse projeto, mas foi de uma responsabilidade muito grande. E acho que as mulheres estão chegando agora para poder realmente falar, olha, eu estou aqui, eu faço, eu sou a dona. Porque também tem isso, a gente fala, pode falar comigo, mas não fala, eu sou a dona, fala comigo. Porque parece arrogante, né? Quando a mulher fala e é arrogante, né? Ou é autoritária, ou enfim. É pedante, né? Você, sei lá. Se você dá uma ordem, aí você... Ela é brava demais. É brava. Cara... É louca. É louca. Você é louca. Sempre é louca. Né? Tem muitas mulheres que não conseguem ter autoridade sobre os funcionários, porque eles são machistas. Sim. Né? Como fazer isso? Elas não sabem. Vocês abordaram esse tema. Como eu consigo ter autoridade com os meus funcionários? Parece uma coisa básica, mas não é. É porque eles se unem, né? E faz um motim ali contra... Não conseguem. Simplesmente não conseguem fazer parte desse papel, assumir esse papel, sabe? De que você é dona. E aí deve ter um problema mais agravante ainda. Não é só ser a dona. Ser a dona loira e bonita. Também. É o pior ainda. Sim. Né? Porque, além de tudo, você ainda Parece uma imagem frágil, né? Alguém te deu. Né? Alguém fez isso por você. Não, você não é capaz, né? Mas, enfim, né? Eu tiro isso de letra. E eu acho que ver o network acontecendo... Olha, outro dia eu fui numa grande indústria... E fui representando minha marca e eu cheguei atrasada. Já tinha começado, fazia uns 5 minutos. Quando eu cheguei, eu parecia um ET. Todo mundo te olhou? Todo mundo já me conhece. Mas todo mundo virou... Eu era a única mulher representando uma marca. Representando uma hamburgueria. Eram só homens. Quando eu entrei e eu vi a apresentação, quem estava apresentando eram só mulheres. Você já... Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, porque se tem grupos de WhatsApp que tem 700 mulheres falando sem parar, por que elas não estão aqui? Elas não chegam. Não conseguem chegar nas marcas. Não são chamadas. Não são lembradas. Entendeu? É sobre isso. Então, a gente começou a abrir esse espaço para elas. A gente levou essas mulheres já na Seara,
levamos elas na Vulcan. A gente vai começar a fazer esses encontros para a Heinz agora vai abrir um espaço para elas estarem lá também, porque elas estão aí. Você Também viu, tinha 30 existimos, mulheres na sua mentoria. Onde elas estão? Não, então, não sei, porque eu procuro mulheres também. Entende? E eu não acho. Mas eu aí vou que te dar tem uma a lista, tem identificação. muitas. Muito, e fazendo uns trabalhos muito bons. Entendeu? Porque eu gostaria, entendeu? Quando eu descobri sobre o projeto de vocês, né, eu falei, pô, eu preciso trazer, né? Porque eu preciso mostrar que existe, né? Porque eu também fiquei surpreso de fechar uma turma de 30 pessoas, porque até então, todos os lugares que eu visitei, eu nunca tinha me topado com uma mulher, né? E eu gostaria de mostrar lugares onde as mulheres comandam, mostrar mulheres bem-sucedidas, mulheres com postos, né, superiores, né, que dificilmente são mostrados ou ocupados, né, por causa de machismo. Engraçado, né? Porque os hamburgueiras, né? Meu perfil eu me coloco como advogada e hamburguera. Porque é isso que eu sou hoje. Não é o que você faz? Né? É isso que eu sou hoje. Mas parece um negócio masculino, né? Uhum. Por quê? Então, mas eu não vejo isso. Quem cozinhava era a mãe, né? A Então, avó. mas eu não vejo Não é. Mas na cozinha profissional é a Originalmente. mesma coisa, né? em todo lugar, Não é né? isso? Que maluco, Mas eu não né? vejo isso. O gênero, eu acho que o gênero, na minha cabeça, ele nunca falou mais alto, né? Eu já tive superiores hierarquicamente mulheres. E cara, eu me ponho na minha posição, né? Eu tenho uma líder e eu tenho que seguir o líder, né? Independente se é homem ou se é mulher. O que pode acontecer, de repente eu não tenho... que eu não concorde com o seu argumento, eu vou argumentar. Óbvio. E você São posições. E você me mostra a sua posição, eu te mostro a minha, e a gente vai ter um embate, mas um embate sadio, né? Porque são... Convicções. Exatamente, né? Então, quando eu descobri vocês, eu falei, cara, eu falei pra Lari, né? Eu falei, Lari, a gente precisa trazer esse povo Com aqui. certeza. Né? E mostrar que isso existe, né? E tirar essas pessoas do anonimato, né? Dar nomes para as Até pessoas. porque é isso, né? A maioria dos hamburgueros que vieram aqui foram homens. Então, Sim. Nunca veio uma hambúrguer mulher A primeira aqui? é você. Jura? Né? E não porque a gente seleciona desse jeito, né? Eu gostaria. Que nunca É o aconteceu. contato. Que nunca aconteceu. É o Então, contato. você, a hora que puder, pode passar uma lista que eu vou ter o imenso gente, maior prazer de botar essas pessoas aqui para conversar. Eu adoro conversar, né? Na verdade, além de comer, o que eu mais gosto de fazer é falar, né? Resenha. E eu quero mostrar essas pessoas, né? Trazer essas pessoas de trás de uma tela ou até de um encontro restrito de vocês e mostrar essas pessoas para o mundo. Sim. Né? Que é possível, porque às vezes a gente tem uma pessoa com um sonho e é um sonho reprimido, né? Justamente por causa disso, né? De ser um universo teoricamente masculino, né? A pessoa, porra, o que minha família vai pensar? Não, né? não é O que teoricamente. o mundo... meu. O que é? Não é teoricamente masculino, é um universo masculino. Ah, mas é que eu não gosto de quebrar- rotular. É que pra mim não tem... É ser né, disruptivo ter mulher, né? nesse caso. profissões, pra mim, eu acho que não existe. Antigamente a gente ouvia falar, isso é profissão de homem. Isso é... Porque, por exemplo, professor, homem. Eu nunca tive uma aula na pré-escola de um professor homem. Deve existir. Você teve pré-escola? Tive de capoeira e Não, judô. não. Isso aí é educação Básico, física, é o o básico. básico. Aí eu tinha também, o meu professor de educação física era homem, né? Eu tive também uma professora de educação física mulher, mas Mas no prezinho, que por me exemplo. alfabetizou... Verdade. ou Geralmente é mulher. É só mulher, mas Verdade. deve ter homem, Claro. né? Por exemplo, você pega assim, hoje a gente vê assim, enfermeiros. Antigamente, teoricamente, Enfermeiras. era só enfermeiras. É, E médicos. É. Agora a gente tem tudo, né? Eu fiquei hospitalizado 2 meses, eu fui tratado tanto por homens como por mulheres, né? E outra coisa, esses dias eu fui, meu cachorro passou mal, fui às pressas num veterinário e quem me atendeu lá era uma preta.
até então, eu tenho 40 anos e sempre tive bicho. Nunca tinha sido atendido e achei do caralho. Sim. Uma mulher estudiosíssima. Assim, meu cachorro já foi em vários veterinários, ela bateu o olho e falou assim, e essa lesãozinha no olho do seu cachorro? Nunca ninguém tinha Nunca. prestado atenção Eu já nisso, tinha né? prestado, que era uma coisa desde que ele nasceu, Sim. mas é uma coisa que sempre teve ali. Ninguém falou nada. Mas historicamente, né, a gente vem dessa sociedade patriarcal, onde existem, né, historicamente as profissões masculinas e a mulher que cuidava da casa, né? A casa, eu ouvi isso. Infelizmente, até hoje. Muita Não gente muito acredita tempo desse jeito, ainda. Uma mulher de 30 e poucos anos falando, não, mas a casa é da mulher e o trabalho é do homem. Não, então você não quer uma esposa, você quer uma escrava, é isso? Como assim? Não, eu ouvi isso de uma mulher. Sim, tem muita criadora de conteúdo desse jeito. Não, mas você precisa servir ao seu marido e tal. Então, é isso. A gente tem que sair dessa bolha, né? Porque... E é um murro em ponta de faca até realmente acontecer. E tem que acontecer. Não se conformar. Mas não é uma briga. Não tem, isso não tem que ser de... Mas você não se sente nesse lugar, às vezes, de ter que arrumar briga? Eu vejo que em todo lugar que eu vou, eu acabo arrumando uma briga, porque é contra tudo que eu acredito. Alguns discursos, né? A gente não consegue ouvir, mas aí né? acaba sendo a brava, a louca, a autoritária. Eu frequento o clube aqui, aí tem a sauna do Dia dos Homens e das Mulheres. Eles têm 70% de uso. A gente tem um dia na semana, o resto são deles. Cadê a equidade aí? Então, mas aí é que tá. As mulheres precisam ir, precisam estar. Então, mas precisam vamos lá. se permitir. A população... Os homens fazem, as mulheres não. Não que eu acho que tá certo comer, isso. Lari. Mas não, Por é pra favor, comer, a gente. gente nem falou. que é? Fala pra bolinho mim. de carne com linguiça aí. Ai, que delícia. Na verdade, E esse molho? com o nome chique seria almôndegas. Muito bom. Por exemplo, vamos lá. A população... A população do clube, né? Ela é maior masculina? Não tem essa informação. Então, Não mas sei por como exemplo, dizer. vamos supor... Mas o valor da mensalidade Não, o valor da diferente mensalidade pro homem e não, o pra valor mulher? da mensalidade é igual. Mas a sauna, por exemplo, cabe quantas pessoas? Imagina que a gente tem uma população... Pode entrar 200 pessoas de uma vez na porra da sauna? Não, mas não é a quantidade que Não, vai. mas às vezes você tem uma população muito maior masculina que usa o clube e usa a sauna, reivindica aquilo, que você precisa de mais dias para as pessoas poderem usar, por causa de lotação. Então tá bom. E aí no final de semana, que poderia Não, ser metade a metade. aí é metade, metade. Aí tem 7 horas do homem, Não, eu 3 não horas tô da falando mulher. que tá certo ou Tá errado. errado. A demanda ali é mais masculina do que feminina, talvez. É isso que eu tô falando. Às vezes você tem que eles olham e falam assim, poxa, gente, a gente tem 80% dos sócios que usam a sauna são homens e 20% são mulheres. Só que nos dias que poderia ficar aberto, não daria para todo mundo usar. Eu acho que existe a demanda, existe a cultura de que o homem tem mais o tempo para ele, a mulher está cuidando do filho, da casa, está fazendo não. as coisas que precisam ser feitas, Mas é por aí. né, nos bastidores para que o cara esteja lá na sauna e fazendo as coisas e tudo mais. O olhar é para isso, para que a gente se permita. O certo seria meio a meio, Claro. não importa se tá vazio ou se tá cheio. Acabou. Exatamente. É. Isso, é por isso que, enfim, sabe quantas pessoas tem no conselho? 50 pessoas. Quantas Então, mulheres mas tem? quantas mulheres tem? 2. Então, Mas eu acho, Lari, também que Que não elas frequentam. que também não querem estar nessas posições ainda. Ou não chegaram confiantes para ocupar essas posições. Eu acho que o discurso ele está um pouco atrás ainda disso. é igual reunião de condomínio. Você também pode, vai Reunião lá. de condomínio não aparece mulher. Esse Mas tal deveria, do empoderamento que eu acho que é muito mais
abaixo, está muito mais ainda lá debaixo da terra do que simplesmente as cotas, por exemplo. Porque é o costume de não falar, né? De aceitar também. De não reivindicar. De ok, essa é a minha vida e tá tudo bem assim. E pode estar tudo bem desse jeito. Não tô falando que não. Mas desde que você tenha a informação que você também pode, Sim. né? Daí você decide o que você quer da sua vida. Né? Eu acho que é isso, é trazer ela. É o que o Florescer tenta fazer isso, é trazer essa mulher para esse ambiente onde ela tem que ser a protagonista da vida dela, independente se é do negócio. Ô, Fernanda, e vão ter mais Floresceres aí pela frente? Como é que tá essa programação? A gente... Conta lá para aquela câmera lá. A gente está desenhando, né? Foi uma grande experiência essa primeira edição. E agora a gente vai falar com os patrocinadores para ver qual que vai ser o modelo aí, como que a gente vai fazer, mas acredito que sim. Onde que o pessoal encontra vocês? A gente tem um Instagram, que é florescer.pro, e lá tem todas as informações, fala um pouco sobre nós, né? Nós 5 lá. E também tem os nossos Instagrams pessoais, né? Conta aí também. O meu é Fernanda Roque. @Fernanda Roque. Então, se quiser falar comigo, manda lá um direct. Roque de pedra? R-O-C-K? R-O-Q-U-E. Q-U-E. Então, olha aí, pessoal. R-O-Q-U-E. Fernanda Roque. E tem da minha casa também, @iloveburgerbr, para quem quiser conhecer meu trabalho. E é isso. As meninas que tiverem dúvida ou quiserem entrar nos grupos de WhatsApp, que for do ramo da gastronomia, a princípio a gente está abrindo para quem é do ramo da gastronomia, apesar do workshop. Tinha dentista, esteticista, tinha manicure, tinha outros tipos de empreendedora. Legal. E pra gente foi uma grande surpresa. Tinha industriárias lá. Não necessariamente hambúrguer, então. Não. Legal. A gente falou sobre operação de hamburgueria. E não precisa ser só hamburgueras. Não. Pode ser donas de café, donas de açaí, pizzaria, o que for. Tinha de yakisoba, tinha de café. Muito legal. Que bacana. E a gente vai abrir esse conteúdo para ser para mulheres empreendedoras, não necessariamente da gastronomia. Quero que é o nosso know-how, mas vai ser um prazer te receber lá. Eu vou querer botar uma peruca aí. Aí só se botar uma peruca. Nem assim, Perrone. Fiquei até curioso. Vamos abrir um misto, né, Perrone? Vamos ser vida. democrática, né? Vamos, mas um dia, quem sabe, pô. Eu acho tá nos meus planos. Eu acho que um dia tem que ser democrático. Mas a gente, por exemplo, fez algumas participações em eventos no interior, onde o público era misto. E eu fui falar sobre, por exemplo, a minha operação. Né? Fui como Florescer, I Love Burger, mas falei sobre operação. E era homens, mulheres. Muito bom. Porque eu faço isso há 11 anos. Então, exato. Eu entendo tudo do que eu faço, né? Do meu negócio, eu entendo. Já dominou bastante. Já sofri um pouco também, então. Por isso que tá aí dominando, né? Precisa passar por isso. A gente tem para falar para homem, para mulher, mas esse workshop especificamente foi para elas. Bom, gente, é isso, né? Nossa convidada, olha, passou muito rápido, hein? Passou, né? Se a nossa convidada não tivesse um outro compromisso, eu ia... Me convida de novo. Mas é óbvio que sim, certeza que bom. sim. Foi muito legal. Bom, mas antes de terminar, Lari... É isso aí, ó. Antes de terminar, a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores. O QR Code vai estar aqui na tela para você acessar aí. Delis Food Service para o seu negócio, atende aí 80% do Brasil todo. O Brasil inteiro pode pedir, pode ser com CPF, pode ser com CNPJ, hamburgueria, restaurante, rodízio, qualquer negócio tá nesse ramo. Fez comida? Tem coisinhas ali para você. E pediu num dia, já chega no outro, Perrone. Ai, que maravilha! Cara, isso foi o máximo, né? Isso aí. A gente fez a nossa lista. Já... Um dia, mandamos num dia, o dia seguinte tava batendo aqui. Exatamente. Muito da hora. Show. E antes da gente terminar, também eu queria agradecer muito ao iFood, o maior aplicativo de deliveries do Brasil. E, aliás, você restaurante que quer saber todas as melhorias que o iFood está fazendo aí para você, rodou o tempo todo aqui um QR Code. Então, pega aí, aponta o seu celular e veja tudo que o iFood está fazendo aí
para você. Fernanda, eu queria muito te agradecer Foi um prazer. pela disponibilidade de você vir aqui. Um dia de frio, meio chuvoso, cheio de compromissos. São Paulo de É a Fujandá, vida. né? Na chuva. Pós-feriado, É. né? E foi um prazer. A gente vai trazer, né, todas as participantes, né? A gente fez Todas as questão. meninas. Eu conheci você, na verdade, num outro podcast, Sim. né? Mas eu conheci vocês todas juntas, né? E eu fiz questão de trazer, eu queria saber a história uma a uma, né? Então eu não queria junto, né? Eu queria conhecer cada uma individualmente. Muito legal. Né? Que eu acho que, não que junto não seja legal, né? Mas eu acho que é pouco tempo para falar 5 histórias diferentes. Sim, sim. Né? Então, unitariamente, eu acho que é mais legal. E se você, mulher, gostou desse conteúdo aqui, e você, homem, também, Opa! porque o conteúdo foi bom para vocês, homens machistas. Mulher também pode e mulher também faz comida boa. Opa! Pensa nisso. E não só comida. Então é isso. Gostou desse papo? Não se inscreveu aqui no canal? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. É isso. Muito obrigada, pessoal. Ó, se você quer estar aqui com a gente, assim como a iFood Delis, então já manda um e-mail para rivotrilfoodcast@gmail.com ou entra lá no direct. Já se inscreve, sininho, em todas as redes sociais. Beijo grande. Fiquem com Deus. Ali, Fê, ó, pra todo mundo. Até. Tchau. Obrigada!